bem-vindos. Aqui pode prosa e pode poesia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Deixa eu apresentar os meus convidados aqui. Aniette Abreu. Tudo bom, Aniette? Já é sócia aqui do meu programa, né? Vem sempre atuante. O Denner. Tudo bom, Denner? Tudo bem. Também da casa, também já participou, né? Sim. E aqui a gente tem um convidado especial, novo, que nunca participou do programa Amigos da Arte. Primeira vez. Por favor, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco só de quem é você para o meu público. Perfeito. Antônio Carlos Capitão, professor universitário. Fiquei por 2 anos como curador do Museu da Cidade e historiador. É o meu hobby agora. Eu estou escrevendo um livro, escrevi um livro sobre a história de Tietê, as raízes. Que você vai contar aqui pra gente um pouquinho dele. Um pouquinho eu pretendo conversar com vocês. E para finalizar, os meus convidados, o Ademir, que eu acho que vai começar com uma poesia pra gente, né, Ademir? Já? Tá bom. Já. Adaptando Drummond de Andrade, e agora José, e agora Patrícia, e agora Antônia, de A a Z não importa o nome. O que está importando para a cidade, talvez seja a cultura. Sem cavalo que tome a rédea da cultura, tome a galope, está sem luz, está sem som, está sem palco. Isso se improvisa. E agora, José? Está sem texto, está sem parede para cenário, pode ser a parede concreta, não precisa ser de isopor. Porque de repente a nossa cultura está um isopor. Não tem aquela aguerridez, aquela vontade férrea de fazer alguma coisa. Depende da gente? Depende. Mas depende do que está na sua mente. Obrigado. Muito bem. Obrigado. É uma adaptação do José, do Drummond de Andrade. E agora, né? José. Legal. Então, eu queria, agora, né, já apresentados os meus convidados, depois cada um, quando for começar a sua fala, por favor, se apresente de uma forma, né, como o capitão fez. Mas queria também colocar que hoje o nosso pod, ele está aqui no quintal, né? Eu resolvi fazer o pod no quintal hoje, e que é onde eu me sinto mais em casa e é onde eu gostaria de transformar essa prosa de hoje numa prosa que tenha a finalidade de alertar um pouquinho as pessoas para um algo mais que existe, está aí, sempre esteve, mas que infelizmente algumas pessoas parece que fazem questão de não ver, né? Que é a nossa situação, eu acho que é a situação educacional da cultura da nossa sociedade em geral, né? Eu não posso falar que é só na minha cidade. Eu sinto uma falta muito grande de se organizar e de se valorizar. O porquê que a cultura, o porquê que a arte, ela tem que ser mais vista, ela tem que ser mais atendida, ela tem que ser mais apoiada. Então eu fiz esse convite, aliás, eu não posso deixar de falar que eu fiz um convite num grupo de WhatsApp com mais de 90 pessoas e as únicas pessoas que me responderam foram essas 4 que estão aqui hoje, né? Pessoas que realmente se interessaram em vir aqui falar. Muito se vê as pessoas falando por aí, dando pitaca, falando, reclamando, e enfim. Mas na hora que a gente tem a oportunidade de estar aqui e falar para todo mundo, como é o caso de hoje, que a gente está aqui, a gente vai para um canal de YouTube, a gente vai para um canal de TV, as pessoas às vezes fogem, não querem se posicionar, não querem, não querem que as pessoas pensem em alguma coisa delas. Eu acho que não, acho que a gente tem que mostrar quem a gente é para que as pessoas realmente pensem algo da gente, né? E para que a gente possa realmente fazer uma transformação. Então, tá aí o tema de hoje, né, capitão, que você tinha falado para mim. Qual é o tema de hoje? É tudo que permeia isso que eu acabei de falar, é o tema de hoje, né? Eu acho que a gente não está aqui para tacar o pau em nada, em ninguém, mas a gente está aqui para realmente falar algumas coisas que têm que ser ouvidas. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Por favor, Aniette. Eu sou Aniette Abreu, né? Assim, já conheço a maioria dos meus amigos que estão presentes aqui. Segure para ela, Denner, obrigada. Nosso microfone, gente. E eu não gosto muito dessas
de eu mesma me pendurar certos rótulos, me apresentando, sendo fazedora disso ou daquilo, mas um momento se faz necessário, Não, né? Aniette, por favor, se apresente de cabo a rabo, fale tudo que você faz. É muito legal isso. Tá bom. A gente tem que valorizar o que a gente é mesmo, né? Sim, eu sou uma mulher negra, primeiramente, eu sou artesã, sou filha de uma mulher artesã, a dona Manderley, uma mulher não negra que me adotou com muito amor, né? Até eu já comentei com você, né, Ana Beth, que eu sou filha adotiva de um casal de pessoas não negras na cidade de São Paulo. Resido em Tietê há 17 anos, sou educadora, sou contadora de história, sou participativa do movimento, né, na luta nas questões raciais. Não estou tão militante assim como já fui há mais tempo, mas a idade também, nesse ano eu completo 50 anos, eu acho que a maturidade também ela chega. A gente tem o tempo da gente para tudo, né? E a gente vai colocando um freio em certas coisas. Me posiciono sim, que como você trouxe essa sua narrativa inicial, as pessoas elas têm que se posicionar. Elas têm que ter uma identidade formada. Às vezes, essa falta de posicionamento, acredito que falta um pouquinho de identidade, de você saber a que veio e quem você é. Né? E eu faço questão mesmo de trazer essas questões, de ter oportunidade. Estou aqui até porque acho interessante esse espaço que você está nos dando, de falar de cultura. Não sou tieteense, mas posso falar que fui acolhida pela cidade de Tietê. Né? Como já falei, resido aqui há 17 anos. O meu filho iniciou a vida, os estudos aqui, fez amigos aqui. O meu filho também é o Xavier, é um menino autista que você já teve oportunidade de trabalhar, né, essa questão cultural com ele também. E é isso, e é muito triste, né? Como você falou, 93 pessoas participativas num grupo de WhatsApp, o convite foi estendido para todo mundo e as pessoas não aparecem, né? E por quê? Por que não aparecem? Né? A gente quer construir. Eu mesmo, assim, eu sou hoje a presidente do Conselho de Cultura na cidade, porque hoje está se criando um plano municipal de cultura através de editais, né? Os incentivos do governo do estado vão chegar para o município por questões, né, de editais. É um novo formato, né? Que a cultura também causa um estranhamento até para as pessoas, que muitas pessoas elas são acostumadas com esse formato de edital, de PROAC, né? Mas a partir desse ano, o Tietê ela vai começar a contemplar os artistas nesse formato. Então está sendo tudo ressignificado, um plano de cultura está sendo criado. E é isso, assim, é uma construção e espero fazer parte dessa construção. Porque construir faz bem, a gente se movimentar faz bem, trocar, não importa, assim, a gente tem que respeitar todo mundo, todas as diferenças, cada um, a cultura ela é diversa, ela é vasta. Eu sou uma escritora, né, aqui cada um tem o seu segmento dentro da cultura, mas a gente tem que estar alinhado, a gente tem que falar a mesma língua, né? A gente vive numa democracia, né? Então, por mais que eu não goste de certas coisas, a gente tem que procurar achar um equilíbrio para a gente caminhar todo mundo no mesmo barco e construir. Porque Tietê é um solo próspero, um solo de artistas, né, que está se perdendo. O Ademir ele citou mesmo na abertura do programa uma poesia dizendo, né, o que é o isopor? O isopor é uma coisa que se dissolve fácil. Você esfarela o isopor, o isopor ele se desfaz fácil. E é o que está acontecendo com o cenário cultural em Tietê? Global também, essa questão, porque a educação, como eu já falei até com você em relação a isso, a educação e a cultura, para mim, caminham juntas. Tem que estar né? Não tem como falar de educação e não falar de cultura e vice-versa. E é assim, a gente tem que começar a pensar não em medicação paliativa. A gente tem que começar a pensar na prevenção. O que está errado? O que está errado? Né? E eu queria tentar fechar um pouco isso que você está falando, né? Essa primeira fala sua, essa abertura e mostrando quem você é, falando que realmente, no momento aí da sua fala, você falou quem somos nós, né? Cada um está na sua área, cada um tem no seu nicho, e agora que você falou do remédio, eu acho que realmente nós todos temos isso em comum, nós temos a cura. Né? A arte, a cultura, ela é a cura para muita coisa, ela é a cura para muitos problemas e dores da humanidade de hoje, da sociedade de hoje.
né? Então todos nós temos isso em comum, embora você esteja dentro da sua área, eu esteja no meu segmento, ele no dele, isso nos une, somos todos parte da cura. E enquanto a gente não der a mão e a gente não usar isso de verdade, todo mundo junto, vai só ficar prorrogando, né, esse momento de prazer que a gente pode, de realização que a gente pode estender aí, né? Então agora, na sequência, quem mais gostaria de dar eu emendo continuidade? aqui, então. Pera aí, capitão. A cultura é toda, o que está faltando em Tietê é a abrangência que não temos. Ou pensa-se que teremos esse ano. Ela falou de mãos. Eu preciso, por exemplo, para formatar um show, a história da história, que é a história do stand-up. Né? Tietê tem, no mínimo, 12 artistas que foram para fora. Eu preciso, para encerrar, não o programa, das pés do Anabete, porque ela precisa me ensinar sapateado. Tem um hino de Tietê, que foi composto pelo Marcelo Tupinambá, exibido quando a televisão começa no Brasil, em 1950. Quem cantou foi a Lolita Rodrigues, faleceu há pouco tempo, e não a Hebe Camargo. A Hebe foi namorar, quase casou com o diretor, da Tupi e emissoras associadas. Tínhamos um tieteense ali, que é o Tupinambá, que está tocando no Teatro Elísios da época. E essa composição aí na televisão brasileira, que da terra de Anchieta fixou suas antenas, é assim que começa o hino. Tem uma música, um jazz, que depois ela precisa me ensinar. Então você vai me dar uma aula, estou intimando, de sapateado. Você vai ter que mudar a modalidade, que sapateado não é meu forte. Entendeu? Ou algo que ela acha... Tem que dançar uma das contemporâneas. Contemporânea? Ou um balé. Eu preciso de chapinha, ela me vê isso aí. Bom, mas isso aí que eu estou querendo dizer o quê? Que Tietê agora está acordando que existem... Porque eu acho o seguinte, um secretário só gosta de música sertaneja, vem outro e só gosta de telas, pinturas, outro só artesanato. Tivemos mais de 20 secretários de cultura. O primeiro foi Pedro Massa, que eu estou com ele, no projeto do Paulo Gustavo, que a gente ganhou, da roça para... Branco, não foi? Não, agora Paulo Gustavo. Agora, então. Paulo Gustavo. Legal. Estamos gravando takes rápidos, como se o Cornélio Pires fizesse um stand-up. Então é da roça para a rede. Vai ficar muito legal. Está sendo editado e tal. Então o que acontece? Não é só o Cornélio. Marcelo Tupinambá, Suzy Arruda, que nasceu aqui, Yara Salles, que esteve com Daniel Filho, Suzy Arruda, que terminou com Chico Anísio, fizeram rádio novela, Tamara Assunção, G-Toque, quem? Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri, Fred Jorge, Carlos de Assunção, está surgindo. Capitão Furtado, né? Capitão Furtado, Seu que é xará. parente do Cornélio Pires. Então, você veja que temos história para contar. Até não roteirizei a tempo que o meu documentário seria isso, o berço das artes, né? Que eu trato desses símbolos que estão no museu. Ou pensa-se no museu só para eles. Legal que dá um livro também, né, Ademir? Dá um livro. Dá umas histórias Inclusive, nós tivemos 3 teatros, o Marques, que tem a sua sepultura aqui no início do cemitério, tinham 3 grupos de teatro, Sal e Pimenta, que era o nome do grupo. Tivemos 3 cinemas, um deles foi hoje onde é a Câmara Municipal, um é onde é a... Jardino, e outro onde foi a Tenente Gelás, era Santa Luzia que chamava, enfim. Acabou-se cinema e teatro aqui. A política privada achou, depois do Cine Sem Bandeirantes, que papai fazia parte, papai é comerciante e em casa era nítido livro e disco, tá? De vinil, tá? Isso era nítido. Eu tenho um programa de rádio hoje, vocês estão intimados aí, já tem 1 ano e 3 meses, Mistura. Por quê? São 130 anos de rádio. Você conta a história da dança, contemporânea ou clássica. Eu conto a história do rádio. As músicas que você dança, ou que você coloca na trilha ali. A proposta foi diferente, das 8 às 10 ou às 11h30 da noite. Sempre tem convidados.
Mistura por quê? Mistura exatamente as artes e os ritmos. Quando você fala de, não vou tocar só rock, ou só música black, ou só música... Não, é uma mistura que tocam todos. E de 1910 até agora. Claro, não vou tocar funk eletrônico, esse que é o tamborim, não vou tocar sertanejo pornográfico. É a boa música, entendeu? E a cultura é isso, pessoal. Passo a palavra ao meu amigo aqui, de 2 anos, capitão. Eu vou pedir para, como a Aniette falou bastante, a Ademir também, só nessa apresentação deles já, né, já Sim. deu quase o nosso tempo, a gente não quer fazer programa muito comprido, então eu vou pedir para que você também fale um pouco de você e dele ainda nesse primeiro programa, para a gente depois deixar a conversa para uma parte 2. Mas vamos nos apresentar devidamente agora. Conta rapidamente um pouquinho de você, depois você começa no segundo programa. Basicamente, sou professor, escritor, escrevi alguns livros já, sendo que o último está para ser publicado, que é a história de Tietê. Então, até ele falou assim, o capitão tem um livro que está quase para sair, a gente precisa reunir essas pessoas que estão com o livro quase para sair, né? Eu acho que a cultura ela é intrinsecamente coletiva. Nada ainda está separado no universo, né? Então, por exemplo, fui trabalhar no museu, tomar conta do museu, tinha biblioteca lá, eu começava a ficar curioso, e ninguém sabia da história. Foi ali que eu entendi o meu lado professor. A cultura, ela intrinsecamente tem que ser ensinada, principalmente para os estudantes. E eu recebia muitos visitantes, começamos a divulgar, chegamos a ter 2.000 visitantes no ano no museu, coisa que não existia antigamente. O museu era fechado, literalmente. Então você contava as histórias, isso estimulava a curiosidade da criançada. Foi quando surgiu a ideia de escrever essa história, que eu descobri que ninguém sabia. Muito importante, né? A gente poder passar isso para as gerações. Isso é a cultura de Tietê, né? Sim. Como o Ademir acabou de falar agora há pouco, só de músicos aqui temos uma quantidade muito grande, né? Porque a cidade é muito antiga também. Sim. Nós temos pintores famosos aqui da cidade. Vou falar agora há pouco do Gilberto Geraldo, um dos maiores pintores do mundo hoje, está em Moscou. Ele está na Academia de Artes Plásticas de Moscou, ele é o diretor lá. O homem é famoso no mundo inteiro, menos em Tietê. Tietê, eu não sabia da existência, estou sabendo agora. Temos alguns quadros, quer dizer, tinha, porque o museu está meio assim de lado, né? O museu da cidade. O museu ele foi enxugado, sei lá por quê. Mas é o que eu falo, assim, é toda uma questão de você querer fazer. E não é questão de... O pessoal fala muito em verba, dinheiro, né, incentivos. Eu acho que tem muito mais uma questão de estímulo próprio seu, você querer fazer a coisa. E depois vem essa questão financeira que ajuda também. Mas eu acho que aí você tocou num ponto que enquanto não tiver um incentivo para que as pessoas criem vontade de fazer, nós estamos vivendo num tempo onde ninguém mais tem vontade de fazer nada. Foi tamanho o tempo que a gente ficou sem incentivo que hoje as pessoas não estão incentivadas mais, nem dinheiro incentiva mais elas agora. Você está entendendo? Porque a gente precisa que pessoas tenham vontade de descobrir quem foram os nossos grandes pintores, os nossos músicos, os nossos professores, os nossos escritores, os nossos artistas, a nossa ancestralidade, né? Porque se a pessoa não tiver vontade, então o apoio, ele tem que ver, então o apoio financeiro pode não parecer importante hoje, mas a falta dele ontem demonstra essa falta... Boa fala sua. Que fez com que a gente não tivesse vontade hoje, você entendeu? Por que você ainda tem vontade? Por que você estava lá e você achou legal? Porque você estava empregado ali de uma certa forma, você teve uma formação acadêmica que te presenteou, como a minha, né? A nossa formação é dentro de um lugar gostoso, dentro da arte, no meio da cultura, então a gente está bem, mas as outras pessoas que não estão nesse meio, elas não estão sendo premiadas com nada disso, e aí acabam que não querem mais. Às vezes eu tô lá assistindo Netflix, assistindo televisão, e eu acho tão legal aquilo, sabe? E eu falo, nossa, imagina para fazer esse filme, como que não foi? Aquelas pessoas ali é que vivem. O diretor do filme é que vive, o artista, o figurinista. Agora eu tô aqui, não tô vivendo não, eu tô só olhando. Você entende? E eu ainda faço muita coisa. Imagina aquela pessoa que não tem o que eu tenho, mas que só fica assistindo. Entendeu? Sim. E outra questão também que eu acho que é a cultura geral. O brasileiro, por si, não valoriza a sua ancestralidade, não valoriza as coisas que aconteceram. Então, por exemplo, na Europa, tem castelo de 1500 anos, né?
que pode não estar em bom estado, mas ninguém toca nele, ninguém pensa em destruir para fazer um prédio. Foi o que a gente Isso. até estava conversando aqui, né, sobre manter as raízes guardadas, né, visualizar, os Sim. jovens visualizarem a história como um todo, saberem onde eles estão pisando, onde eles nasceram. Nessa questão de não manter a raiz, eu conversava com a Damira há pouco tempo sobre isso, Cornélio Pires, um dos maiores músicos brasileiros, foi o cara que criou a moda de viola, né? Que deu a origem a todas essas duplas hoje em dia. Ninguém sabe disso. Aliás, ruins. Com exceção de mas 2 tudo ou bem. 3 pessoas na cidade. Gente, eu vou pedir para que a gente deixe esse assunto, que eu acho muito importante, que é da gente valorizar a nossa ancestralidade, a nossa história, para a segunda parte. E queria que o Denner se apresentasse um pouquinho para a gente poder encerrar essa primeira parte. Denner, vamos lá. Meu nome é Denner, eu tenho 23 anos, talvez o mais jovem daqui. Ah, não. Eu sou a juventude que pediu socorro para a cultura. Lindo, hein? Porque Lindo. se perdeu, né? Foi um momento em que eu pedi ajuda, que eu queria estar incerto, né? Inserido na cultura, mas não tinha onde correr. Foi um período devastador, um período onde os jovens se perderam, não entendem mais o que é cultura, e eu sou um dos jovens, né? Não posso dizer num âmbito geral, mas um dos poucos jovens que ainda busca entender, conhecer as raízes e a cultura como um todo. Então, eu sou privilegiado nesse né, patamar de conhecer pessoas incríveis e de ter o apoio que eu tive. Mas depois eu falo E mais hoje sobre está isso. fazendo parte do Conselho Municipal de Sim, Cultura sim. também, né? Sim, Então, sim, quer dizer, essa vice-presidente. trajetória sua, meio que eu sinto um pouco dele assim, eu conheci ele antes até dele me conhecer, acho, porque ele trabalhava na antiga TV Orion, né? Então era um menino que já estava inserido muito jovem em coisas da TV, que eu vi lá, e depois nunca mais vi, e daí depois a vida nos uniu novamente, né? E eu trouxe ele, né, para esse lado, falei assim, não, Denner, você é uma pessoa necessária, você é um jovem necessário. Talvez ele estivesse se sentindo sozinho naquele momento, né? Porque ele sempre foi interessado, mas ao redor dele ninguém sentia essa necessidade que ele sentia. Aí ele encontrou pessoas, né, engajadas como nós ali e reviveu, né? Sim, Reviveu, sim. retornou e hoje ele está aí, foi votado com uma votação muito legal ali para fazer parte do Conselho da Cultura, que foi uma coisa muito bonita também, né? Que acho que a gente pode até comentar depois. Eu gostaria muito antes de fazer o encerramento aqui dessa primeira parte, já deixar o convite, Aniette, porque eu gostaria muito de fazer um programa com o Conselho, com todos do Conselho. Tá? Eu sei que não é fácil para vocês, mas nada nessa vida é fácil, né? Então a gente tem que pegar, e eu acho que é muito importante não só pra gente que está ali se reunindo de vez em quando, eu acho que todo mundo da cidade, através de um programa, conhecer quem são as pessoas que estão no conselho, dar voz a elas, para elas se apresentarem também, porque são as pessoas que estão representando todos nós da sociedade de Tietê, né? São representantes nossos, representantes de nós que queremos ter mais oportunidades. Então, deixo aqui o convite, tá, para o conselho, para que a gente possa trazê-los. E assim, gente, só essa primeira parte vocês estão vendo que já foi muito intenso. Cada um aqui se apresentou um pouquinho, falou um pouco de si. E é lógico que eu não consigo fazer um programa, né, muito comprido, a gente não vai ficar fazendo cortes, a gente vai parar um pouquinho o programa agora, que é conversa, para que você possa descansar, para que você possa ir fazer uma outra coisa. Refletir sobre isso que a gente falou, perfeito, refletir sobre o que foi falado aqui, sobre essas pessoas que estão aqui, e convidar você para que venha assistir a segunda parte do nosso programa, que a gente vai continuar e depois a gente vai trazer aí para o Pod, Prosa e Poesia. Antes de encerrar, quero fazer um agradecimento muito especial a todos os meus parceiros. Eu não costumo ficar falando o nome deles porque está aí na tela para vocês verem toda a parceria do programa Amigos à Arte. Essas pessoas, esses empreendedores que estão aí aparecendo para vocês, são pessoas que acreditam na importância da gente ter aqui essa vitrine de cultura e de arte semanalmente, trazendo para vocês sempre. Já há 7 anos estamos aí com o programa e essas pessoas incríveis, elas acreditam na importância e são realmente parceiros, estão comigo sempre querendo que a gente venha aqui, que a gente convide mais pessoas e que a gente traga
para todo mundo aqui, essas pessoas maravilhosas que vêm até o nosso programa, falar um pouquinho e fazer com que a gente fique cada dia mais orgulhoso, né? Orgulhoso de poder ser tietense, de poder contar a nossa história, trilhar esses caminhos, que todas essas pessoas que vêm aqui são pessoas incríveis, não só de Tietê, né? Mas falando um pouquinho, puxando um pouquinho, né? Puxando um pouquinho a sardinha dessa vez para o nosso programa que a gente está aqui para falar da nossa cidade, né? Então é isso, muito obrigada a todos os meus parceiros, obrigada a você que está assistindo, que chegou até aqui assistindo, e não deixe de conferir a segunda parte agora e a continuação dessa conversa aqui com os meus convidados. Questões, né, de editais, é um novo formato, né, que a cultura também causa estranhamento até para as pessoas, que muitas pessoas elas são acostumadas com esse formato de edital, de PROAC, né, mas a partir desse ano o Tietê ela vai começar a contemplar os artistas nesse formato, então está sendo tudo ressignificado, um plano de cultura está sendo criado. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.